E o Trump vai acabar com a porra da guerra? Nerd. Então, você já viu que ele deu um prazo. Ele deu um prazo. Você acredita nisso, velho? Que 90 dias pra guerra acabar? Então. E a proposta, olha só, a gente trouxe aqui Daniel Lopes e o Ryan. Acho que foi um dia antes de você vir com ele. Mas o Ryan e o Daniel Lopes falaram o seguinte, olha, eu acredito que pra acabar a guerra, o Trump vai fazer o seguinte, cortar a grana. Sim. Primeiro, cortar a grana, cortar o financiamento. Depois disso, você tem o segundo passo, que é ir... Mas como que ele vai cortar o financiamento? Porque o financiamento vem do Irã. E mexer com o Irã não é tão fácil assim, porque o Irã tem bomba atômica. Não, tô falando da guerra da Ucrânia. Ah, tá, o da Ucrânia. Achei que você tá falando da questão do Hamas e Israel. Não, Hamas e Israel, o prazo é até amanhã. É, então. Né? Porque, Pra entregar assim, todos os reféns. Rússia e Ucrânia, você resolve o problema da guerra, porque é a mesma etnia. Tá. Você apesar de... Quando eu conversei isso com o russo, tá? Pro russo, o ucraniano é a mesma etnia. Pro ucraniano, não. O russo não é a mesma etnia. Mas, se você falar pra um russo, ele vai discordar. Mas pra gente, é tudo a mesma coisa. É a mesma etnia. Dá pra confundir bastante. Os eslavos. É o coreano e o japonês. É. Cara, sabe, eu diferencio mais o coreano, o japonês e o chinês do que o ucraniano e o russo. Caralho. Eles têm a diferença nos olhos, Não, né? sim, tem. O chinês, o japonês. Porra. É que você é racista, se diz que todo mundo é igual, entendeu? Caraca, Chinês, velho. japonês, coreano é tudo igual. Cara, eu sou péssimo com esses negócios. Pra mim, tinha uma época que pra mim, dali pra cima, era tudo Bahia. Que sacanagem. Eu não sabia quando começava, terminava direito os estados. Mas eu e tal. diferencio mais o coreano, chinês e japonês do que o ucraniano e o russo. Mas vamos lá. Ucrânia e Rússia, você resolve o problema. Você consegue, porque não são povos que querem se eliminar, tá? Aliás, foi até curioso que eu recebi recentemente uma onda de ataque de esquerdida e foi muito maravilhosa, porque eu ganhei muitos inscritos. Então, obrigado, me ataquem mais. Eu sempre fico muito feliz quando a esquerda me ataca. Bom. E é muito coordenado tá, o ataque deles, e é curioso. Assim, 100%. Ou o cara tem a bandeirinha do comunismo, ou tem a bandeirinha da Palestina. Tá. E o cara só coloca a bandeirinha da Palestina porque ele não pode colocar a bandeirinha do alemão de bigodinho. Porque é o cara que prega o extermínio dos judeus. Ele é um nazista. Mas, então, resumindo a questão do... Então, eu concordo que é diferente a questão você só de acaba Israel com a guerra lá, o do Hamas, quando você exterminar todo mundo do Hamas. Todo mundo tem que ser morto. E é isso que Israel quer. Mas o cessar-fogo, não. O cessar-fogo é pra libertar os reféns. Sim, a princípio. Se libertar todos os reféns, sim, eles recuam. Mas tem que ser todos. Mas se não libertarem todos os reféns, aí o que vai acontecer com o Hamas? Eles vão ser derrotados e Israel vai resgatar até o último refém. Sim, mas não é derrotado, eles vão ser mortos. É isso que Israel quer. Não tem conversa com eles. Não tô dizendo que é conversa, tô dizendo que assim, eles podem se render, prender todo mundo, jogar no camburão, mandar pra um lugar pra eles serem julgados e assim fazer o novo... Mas não é essa a proposta Tribunal de Nuremberg, Israel. etc. A proposta é matar todos, e é o que tem que acontecer. Porque é um cara que ele prega o seu extermínio. Claro. Entendeu? Então não tem conversa com esse cara. Pode ser que aconteça dessa forma, pode ser que aconteça do que eu falei. Vai depender dos casos. Mas no caso de Rússia e Ucrânia, o Trump deu 90 dias pro negócio acabar. E detalhe, e quando ele cortou o financiamento... Mas o Trump fez um favor Oh, meu Deus. O cara da Rússia lá, o Putin. O Putin, ele fez um favor. Porque o Putin nunca imaginou que essa guerra ia se estender tanto. E ele não pode simplesmente dizer... Ele não pode assumir a derrota. Ele tem que ter a narrativa, que é o que o esquerdista sempre luta, pela narrativa. Né? Então ele tem que ter a narrativa do imperialismo americano interferindo na guerra e tal. E outra coisa, o Donald Trump conversa com o Putin. Ele liga lá pra ele a hora que ele quiser, direto no celularzinho dele. Então, mas o que o Putin vai fazer? Ele vai encerrar a guerra do jeito que tá. Esse é o ponto. Não vai restabelecer as fronteiras da Ucrânia. A Ucrânia vai ter algum território ali que vai ser anexado. Acho que a Crimeia eles já perderam, já anexou, né? a Crimeia em 2014. Isso. A Crimeia já foi anexada ali naquela região. Só que eles vão anexar, tipo, aonde tá tendo conflito hoje, sim, quem vai recuar vai ser a Ucrânia. A Ucrânia vai ser desmilitarizada e anexada. De novo? De novo. Então, mas aí, se acontece isso com a Ucrânia... Ela vai virar uma cidade-estado dominada por estrangeiros. Então, mas aí não tem outra alternativa pra eles... Governada ali por alguém que vai substituir os Zelensky e tal. Então, mas aí eu acho que eles não acaba desse jeito. Desse jeito não acaba. Porque aí o único jeito pra eles terem alguma autonomia, e aí ele vai dar todo o discurso pro Trump de novo, o único jeito deles terem autonomia é eles entrando pra OTAN.
Não vai entrar. OTAN não vai entrar, não vai ter base militar, vai ser desmilitarizada. E aquele território ali que a Rússia pegou, que é no norte ali da Ucrânia. Nordeste, né? Acho que é Nordeste, né? Vai ser anexado ali. Então, mas aí o que vai garantir a soberania da Ucrânia? O que vai garantir? Vai ser que a Rússia não pode quebrar o contrato, porque aí sim ela será... Porque ela nunca fez isso, a Rússia, né? Quebrar um tratado. Cara, é complicado. É complicado. É complicado esse assunto. Porque, primeiro que eu não sou russo, e também não sou Ucrânia. Então, assim, eu não sou do lado nenhum. Eu sou lado da... Vamos finalizar não, mas a treta. que tem um lado certo aí meio claro, né? A gente tem que defender o invadido. Os caras têm o território deles. Eles foram invadidos. Sim, e você tem que... Eles foram invadidos, concordo. Mas, assim, não vai devolver o território. E o próprio Estados Unidos e o lado de cá já confirmou isso. Porque quem falou isso foi o secretário que o Trump enviou pra falar sobre isso. Então, assim, se ele tá dizendo que não vale a pena você pensar que vai ter restauração das fronteiras ucranianas pré-invasão, já falou. Mas por que eu tô falando que é uma... Pra mim, a Rússia tá saindo vitoriosa. Porque já que ela vai ter a questão do território e a desmilitarização da Ucrânia. O que vai garantir? Talvez vai ser... Mas a Ucrânia nunca... Aí que tá. A desmilitarização, ela é estúpida. Isso me parece até que aí você tem um acordo de amigos entre o Donald Trump e o Putin. Porque qual é o sentido da desmilitarização da Ucrânia se a Ucrânia nunca, ela, em tese, ofereceu risco para a Rússia? Ela nunca mostrou vontade de querer atacar. Talvez a desmilitarização... Para não retomar os territórios. Não, então, talvez a desmilitarização sirva como base para pleitear a entrada na OTAN. Não sei. Pode ser que seja isso, entendeu? Entendi. Ou uma coisa ou outra. Mas qual é a vantagem de eles fazerem parte da OTAN e você ter a região desmilitarizada? Não é vantagem. Porque aí a OTAN vai ter base e vai gerenciar, vai cuidar do território, das fronteiras e tal. Entendi. Não é uma coisa nacionalista, porque... E aí você sobrecarrega esse é o problema. mais... Esse é o problema. Grande parte dos problemas na Ucrânia antes da invasão da Rússia vinham de um grupo nacionalista que eles tinham lá, que é um grupo meio estranho. É um grupo estranho. Eles têm uma ideologia meio torta, meio Hitler, entendeu? Eles têm uma ideologia, assim, nesse sentido, não contra judeus, mas contra estrangeiros e... Enfim, é nesse... E de milícia armada... É porque tem que ver se isso existe mesmo. Existe. Porque o que acontece? Existe uma associação bem mentirosa, bem falsa, da Ucrânia com o nazismo por causa da Segunda Guerra Mundial. Não é isso não. Tá? Porque é o seguinte, a Rússia tomava os recursos da Ucrânia, na época, na década de 1930, que já não eram muitos, e como eles estavam tomando os recursos, os ucranianos começaram a queimar os recursos para os russos não tomarem. E eles fecharam todas as fronteiras ali para os ucranianos todos morrerem de fome. E foi o que aconteceu, 8 milhões morreram de fome a ponto da população comer os próprios mortos. Então, quando chegavam nazistas ali... os ucranianos apoiavam. Não porque eram nazistas, porque estavam combatendo os inimigos deles, que eram os russos. E aí os caras falam... Você acha que ele sabia? Os ucranianos, na década de 1930, o povo sabia o que era a ideologia nazista? Não tinha informação nenhuma sobre isso. Não, eu sei. Então existe até hoje uma associação da Ucrânia, usada como narrativa, a associação da Ucrânia com o nazismo, por causa de uma mentira. Mas não é o nazismo, como eu falei, não tem nada a ver com o que foi na Alemanha. Sim. Tem a ver com esse nacionalsocialismo, que é uma forma da milícia que atuava dentro da Ucrânia se organizar através dessa ideologia. Infelizmente, o socialismo ainda é bastante forte naquela região. E o socialismo nacional da Ucrânia é diferente dos outros. Porque naquela região mas todos eram diferentes, né? O da Itália era diferente. Tudo era nacional socialista. A Itália era, com fascismo. A Alemanha era. Já contei essa história porque a princípio era internacional, né? O socialismo era internacional. Só que aí, por causa do advento, depois da Primeira Guerra, né? Os caras começaram cada um olhar pro teu país, por causa dos problemas do país. Então, você teve o nacional-socialismo na França, o nacional-socialismo na Alemanha, o nacional-socialismo na Itália, né? Tudo virou nacional. Aliás, o Mussolini foi um dos caras, inclusive, que mais brigou contra o nacionalismo. O Mussolini, que é conhecido por ser nacionalista.
mas foi o que mais brigou contra isso. Ele que sempre foi um socialista raiz, já contei essa história em outro podcast, Mussolini nasce, vive e morre sendo de esquerda. Ele sempre foi socialista. E internacional socialista. Só que aí todo mundo virando nacionalista, então agora todo mundo é nacionalista? Então eu vou ser o mais nacionalista também. Ele meio que se revoltou, até porque ele foi preso, ele foi espancado pelo Partido Socialista, tá? Ele sofreu pra caramba. Mas teve os governos, os estados nacionalistas na Europa, com Salazar em Portugal, Franco na Espanha, e toda essa questão. E é bem por aí. Todos eles são um pouco diferentes. Mas você já leu, por exemplo, Hannah Arendt? Não. Tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo, e ela vai explicar todos esses governos, todos, Sim. do século XX. Todos os grupos, inclusive, que ela fala, né? Tem uns grupos que... tem um grupo da Inglaterra, por exemplo, que era fascista, né? A respeito daquele fascismo industrial, dos trabalhadores, do proletariado e tal. Era muito forte lá. Tem como a gente falou, de governo de Portugal. Tem um governo que vai ter em 1930 também, já na Espanha, que é bem consolidado, etc. Ela vai analisar todos esses. Sim. Até Mussolini. Segundo ela, só existiram 2 que são totalitários. Que é a diferença. Ó, se a gente for analisar realmente, para ser totalitarismo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para ser isso aí, só tiveram 2, que foi Rússia, com a União Soviética, e Alemanha com o nazismo. Ela vai explicar a diferença. Então, os outros, eles eram um emaranhado de coisas. É incrível. Mas não dá pra chamar de totalitarismo. Como o marxismo, ele se espalhou como uma doença pela Europa, né? Inclusive, chegou a ter, em meados do século passado, chegou a dominar, assim, ser dominante em 2/3 do mundo, né? Foi uma coisa, inclusive, que o Papa João Paulo combateu muito. Foi o socialismo. E é curioso, porque a pessoa, para ler o marxismo e achar aquilo certo, eu não quero implementar isso, né? Ele tem que ser um psicopata. Tanto que as pessoas que tentaram implementar isso são psicopatas, né? Então é Mussolini, é Hitler, né? Então, isso na China, vê quantas pessoas os chineses mataram, né? O socialismo matou... Umas 60 milhões na China, 20 milhões na Rússia e tal, né? Então são só psicopatas. E a gente vê a quantidade de psicopatas que tem no mundo. Muito. E eu falo que é só dar uma olhadinha um pouco também nas redes sociais, né? Como aparece psicopata nas redes sociais. Então é uma coisa que me preocupa isso, né? Tem uma... Eu vi uma psicóloga, não lembro se era psicóloga ou psiquiatra, uma vez no podcast falando sobre isso. Que a quantidade de psicopatas é muito... A porcentagem da população que psicopata realmente é muito grande. Só que nem todo psicopata ele é um assassino, ele é um serial killer. Pode ser político. Isso, pode ser vários, inclusive. Vários políticos. Geralmente são marxistas, né? Geralmente é um psicopata. Essa é a grande verdade. Pra você ganhar uma eleição, você quer ser o limpinho que segue as regras ou você quer ser o cara que se joga sujo? Mas teve um cara aí que falou que eleição não se ganha, se toma. Não teve um cara que falou isso aí? Teve também. Né? Não, eu ia falar uma coisa aqui. Ele disse assim que nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o país, que é diferente. Então. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.